Hello everyone, how are you doing? Eu espero que vocês estejam muito bem, assim como eu estou. Eu sou o professor Luiz Bragança, do componente de língua inglesa. Estou aqui para mais uma aula com vocês. Vamos ver o que temos hoje. Hoje é a aula de número 10, objeto de conhecimento, compreensão geral e específica, leitura rápida e o detalhamento, conhecimento prévio sobre o tema do texto, organização do texto, recursos tipográficos, dados específicos em um texto, reconhecimento do assunto principal abordado com apoio de palavras cognatas. E chegou o momento de você prestar atenção, foco na aula, pega o teu material que já vai começar. Então, nossa aula de hoje será, como eu falei para vocês, sobre leitura e interpretação textual. Vocês têm dificuldades em ler e interpretar texto, seja em português, em inglês, em qualquer idioma? Eu espero que não. Mas se tiver, essa aula vai ser para você. Tudo que nós falarmos aqui não serve apenas para a língua inglesa, serve também para a língua portuguesa. Se você for fazer uma prova, uma avaliação de história, de geografia, qualquer texto que você for ler, ok? Você pode aplicar a técnica que eu vou falar, as técnicas que eu vou falar aqui para vocês. Mas antes de eu começar a falar sobre essas técnicas, eu gostaria que vocês assistissem a um vídeo bem curtinho, 6 segundinhos só, que vai falar um pouquinho sobre a aula de hoje. Vamos lá. Hoje vou ler esse dicionário. Eu vou ler essa revista todinha. Olha só, nós temos aí duas pessoas, fazendo uma leitura. Uma falou bem assim: hoje eu vou ler esse dicionário, e o outro vai ler a revista. E aí, você já chegou a ler o dicionário? Um dicionário, é necessário você ler dicionário? Ou você acha que a gente só deve procurar um dicionário na hora de que achar que uma palavra não é fácil, ou que você não conhece uma palavra? Quando eu era mais novo, eu gostava de todos os dias, eu pegava um dicionário, abria em uma página aleatória e procurava alguma palavra ali naquele dicionário, em inglês, ok? Que eu não conhecia, ok? E é muito importante, leiam o dicionário. E depois de você ler o dicionário, você procure utilizar aquelas palavras que vocês aprenderam, no seu dia a dia. Você vai ver que o seu vocabulário ele vai aumentar. Mas por que eu estou falando de dicionário? Porque às vezes quando nós vamos ler uma revista, como o outro colega falou, quando nós vamos ler um livro, um jornal, alguma outra coisa, e aparecem algumas palavras, que a gente não conhece. Quando a gente lê o dicionário, vai ajudar bastante a gente a entender melhor o texto, ok? Que a gente está lendo. Então, ler o dicionário é uma técnica muito boa, porque você vai conhecer palavras que você ainda desconhece. E assim vai aumentar o seu repertório linguístico, o seu vocabulário, ok? Você vai falar mais bonito. Bom, e agora eu tenho algo muito importante para falar para vocês, que é sobre leitura, ok? Vamos lá! E olha só onde eu estou. Vocês sabem que lugar é esse? Este lugar é uma caverna e tem a ver com a nossa aula. Mas antes, ok, de falar um pouquinho dessa caverna, vamos falar um pouquinho sobre compreensão geral e específica, que é a leitura rápida. Scanning. Scanning é uma técnica de leitura, é isso aí mesmo, é uma técnica de leitura que o leitor, a pessoa que está ali, lendo um livro, às vezes não tem, ou uma avaliação, às vezes não tem muito tempo, ele obtém algumas informações do texto, sem precisar ler palavra por palavra. Consiste em uma palavra rápida, consiste em uma leitura rápida, uma visualização do texto, onde você vai buscar informações específicas desse texto, ok? Olha só, quando você vai fazer um vestibular, por exemplo, é tudo cronometrado.
Você não pode perder tempo. Se você está lendo um livro, se você está estudando para uma prova, aí você tem que ler tudo. Mas se você não tem muito tempo, você precisa ter agilidade na hora de realizar uma avaliação, você pode aplicar a técnica de scanning, ok? Scanning é uma leitura rápida. Você vai procurar informações específicas no texto. Lembra que eu falei para vocês que esta imagem aqui, onde eu estou, né, nesta caverna, tem a ver com a nossa aula de hoje? Pois é, nós vamos fazer a leitura de um texto, nós vamos aplicar a técnica de scanning, ok, desse texto, que fala justamente sobre caverna. Vamos lá para o texto. Thailand Cave Rescue. Olha só, o nome do texto é Thailand Cave Rescue. Aí você se depara, né? Você está lá, pega a sua avaliação, você olha para esse texto que está aqui do meu lado, e aí você começa a se desesperar porque ele é muito grande, ou tem um monte de palavras que você não conhece, ok? Aí você começa. Eu vou fazer a leitura aqui para vocês. On Saturday, 23rd June 2018, a Thai soccer team consisting of 12 boys aged between 11 and 16 and their 25-year-old coach entered the Tham Luang Nang Nong Cave in Chiang province of Thailand. Continuando o texto. The team was not seen for 9 days. The cave system is complex and extends several kilometers into the mountains side. Ongoing heavy rainfall caused flooding within the cave system, making navigation and access extremely difficult. Aí você pega esse texto, você vê dessa forma. Eu entendi tudinho, mas se você não domina a língua inglesa, o que a gente tem que fazer? Olha só, a gente tem que procurar. É isso aí mesmo. Procurar o quê? É nesse momento que nós vamos começar a aplicar a técnica de scanning, que é justamente procurar as informações específicas. Vamos no passo a passo. O que nós temos que fazer no scanning? Primeira coisa, entenda a pergunta antes de entender o texto. Você vai pegar a sua avaliação, você não vai ler o texto, ok? Mas, professor, o senhor está falando para eu não ler o texto? É isso mesmo, não leia o texto. Vá para a pergunta. O que a pergunta está querendo? Primeira coisa que você tem que fazer é entender a pergunta. Às vezes, gente, aparece um texto gigantesco, muito grande mesmo, e a pergunta diz assim: a palavra destacada está em que tempo verbal? Aí você lê um texto gigante, podendo ler apenas uma parte, ou apenas olhar qual é essa palavra destacada. Entenderam? Então, por isso que em avaliações, lembrem bem, avaliações, vocês devem prestar bastante atenção na pergunta, ok? Então, entenda a pergunta antes de ler o texto. Número 2, passo número 2. Passe os olhos no texto rapidamente, procurando o que estava naquela pergunta, ok? E o passo número 3 é menos leitura e mais pesquisa, ok? Menos leitura e mais pesquisa. Então vamos lá. Primeira coisa, o que você vai fazer? Não vai ler o texto. Você vai para a pergunta. Entendeu a pergunta? O que ela está pedindo? Ela está pedindo que você procure ali uma data em que ano aconteceu alguma coisa. Então não precisa você ler o texto, você vai correr no texto, você vai passar os seus olhos pelo texto, tentando procurar ali, pesquisando onde está a data. Por exemplo, se ele pergunta assim, qual é a cor da casa do menino? Né? Então você vai procurar no texto qual a cor da casa do menino. Você não vai perder o seu tempo procurando informações que são desnecessárias. Então lembra, primeira coisa,
entender a pergunta antes de entender o texto. Segunda coisa, passe os seus olhos sobre o texto rapidamente, isso depois que você entendeu a pergunta. E por último, menos leitura e mais pesquisa. Eu já fiz um teste sobre isso, onde tinha um texto relativamente grande com a pergunta. Para uma pessoa que tem um bom entendimento da língua inglesa, demorou mais ou menos aí uns 2 minutos entre a leitura do texto, a leitura da pergunta, as opções e voltar para o texto para procurar e responder. Quando eu ensinei a fazer a técnica da leitura, este aluno, ele demorou, foi quase 30 segundos, não chegou nem a 30 segundos, ok? Algo muito rápido. Ok? Bom, falando no texto, vamos lá para o texto. Olha só, como eu falei para vocês, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender a minha pergunta. Você se depara com este texto, ok? E aí tem a pergunta. De acordo com o texto, é correto afirmar que... Antes disso, vocês viram lá a imagem, né, de uma caverna, vocês viram a imagem de pessoas sendo resgatadas, né, pessoas tentando resgatar. Então, a gente já vai aí tentando mais ou menos entender sobre o que é, né, sobre o que está se tratando esse texto. Então, ele quer saber o que é correto afirmar de acordo com o texto. Letra A, o nome da caverna é Tai. Letra B, Xangai é uma província da Tailândia. Letra C, os meninos entraram na caverna em 2019. Letra D, 12 pessoas ficaram presas na caverna. Então, eu tenho aqui 4 informações, ok? Que eu preciso saber o que é e o que não é. Vamos lá, olha só. O nome da caverna é Tai. Não sei se vocês conseguem olhar aí onde tem a palavra Tai. Na primeira linha, nós temos aí, ó, a Thai Soccer Team. Ou seja, é um time de futebol. Então ele fala, o nome da caverna é Tai. Essa aqui seria a resposta correta? Já é de se duvidar, né? Xangai é uma província da Tailândia. Não sei se vocês conseguem achar aí, ok? A palavra Xangai, ele fala assim, ó. Xangai, aqui na terceira e quarta linha. Xangai, Province of Thailand. Nós temos aqui uma palavra cognata. O que são palavras cognatas? São aquelas palavras em um idioma que se parecem com as palavras de um outro idioma. Aqui nós estamos falando da língua inglesa junto com a língua portuguesa, ok? Então, nós temos aí a palavra province. A palavra province se parece muito com a palavra província. E também o nome do país, ó, Thailand. Thailand se parece muito com Tailândia. Então ele fala aqui que Xangai é uma província da Tailândia. Ficou melhor, né? Não parece que fica mais bonito? Olha só o próximo, a letra C. Os meninos entraram na caverna em 2019. Vamos procurar no texto essa informação, 2019? Vocês estão achando aí no texto 2019? Procurem aí para mim. Não? Os únicos números que nós temos, né, é 2018, nós temos aqui 23, mas falando de ano, né, o único que nós temos é 2018. Então, será que eu já posso descartar essa opção? Porque não tem o número 2019 lá, né, então a gente poderia já descartar. Próximo, letra D. 12 pessoas ficaram presas na caverna. Vamos ver se a gente acha o número 12? Olha só. Ele fala aqui, ó. 12 boys and their 20-year-old coach.
Então, nós temos aqui os boys. Qual é a idade dos boys? 12 boys, né? Qual é a idade deles? 11 a 16. E nós temos uma outra idade aqui, ó, 25 anos. De quem são? Qual esse 25 anos é de quem? Do coach. Ok? A palavra coach, ela tem se tornado muito famosa ultimamente, né? O coach, nesse caso aqui, é o técnico, ok? Então, nós temos aqui a palavra and. And significa e, no sentido de adição, ok? Ele dá um sentido de adição. Ou seja, 12 garotos e o técnico. E aqui ele fala que 12 pessoas ficaram presas na caverna. Mas será que só foram 12? Bom, antes de eu dar a resposta para vocês, gostaria que vocês assistissem a uma animação bem legalzinha sobre isso. Bom, vocês puderam ver aí, entender o que aconteceu nessa situação. Não sei se vocês lembram, né? Mas eles ficaram presos lá dentro, choveu muito, ok? Choveu bastante mesmo, e a equipe não conseguiu, né, não conseguia fazer o resgate, porque ficou muito difícil, que o nível da água, houve uma cheia dentro da caverna, né, e o nível da água subiu muito. E as crianças com o técnico ficaram morrendo de medo também, tudo escuro, né? Mas voltando aqui, ó, a resposta correta então, qual seria, gente? Seria a letra B, como a gente viu. E eu mostrei aqui para vocês que não é necessário a gente ler o texto, ok? Para a gente poder responder essa questão. Mas eu vou voltar aqui no texto só para falar para vocês, né? Ele fala aí, ó, que no sábado, neste dia aqui, em junho, né, dia 23 de junho de 2018, o soccer team, que a gente já viu que é o time de futebol, que tinham 12 boys, 12 boys, aqui é a idade deles, e o coach, ou seja, 13 pessoas. Eles entraram nessa cave, na caverna, que se chama Tham Luang Nang Nong. Não sei se eu pronunciei corretamente aí, que está, né, no idioma deles aí. Em Shanghai, province of Thailand. Eles entraram nessa caverna que fica em Shanghai, que é a província da Tailândia. Então, ó, aqui a gente já conseguiu matar a questão, né? O resto. The team was not seen for 9 days. O time, né? O time ele não foi visto por 9 days, por 9 dias. The cave system is complex. O sistema da caverna é complexo. And extends several kilometers. Ó, ele se estende por muitos quilômetros. Into the mountain side. Por dentro da montanha.
O problema foi esse aqui, ó. Ongoing heavy rainfall. Rainfall, heavy rainfall, é aquela chuva torrencial, ok? O que aconteceu? Ela causou flooding, que é a inundação in the cave system, making navigation and access, fazendo com que a navegação e o acesso fosse extremely difficult. Extremely difficult. Olha aí uma palavrinha que parece com português extremamente difícil. Por isso que eles demoraram a ser resgatados, ok? Bom, vamos lá falar sobre a nossa técnica, né? Voltar a falar sobre ela. Scanning. O processo de scanning é muito útil para encontrar informações específicas de um número de telefone numa lista, um nome, uma palavra no dicionário, uma data de nascimento ou de falecimento numa biografia, um endereço ou a fonte para a resposta de uma determinada pergunta sua, ok? Quando nós estamos aplicando a técnica de scanning, é muito importante nós observarmos alguns pontos. Estes pontos são esses aqui, ó. Nós podemos observar o título, o subtítulo. O título e o subtítulo, ele vai dizer bastante aí sobre, né, sobre o que o texto está falando, obviamente, ok? Subtítulo, às vezes não tem, tá? Então, somente o título. Os numerais, é isso aí, os números eles dizem muita coisa, ok? Os números vão falar sobre as datas, vão falar sobre peso, altura, etc. O que você estiver procurando de números vai estar lá, ok? Datas, imagens. Então, se o meu texto está falando sobre um desastre, não é? Por exemplo, se está falando sobre tsunami, então vamos ter uma imagem de tsunami. Se você vê uma imagem de terremoto, não vai estar falando de inundação, ok? Então, prestem bastante atenção nas imagens. E tipos especiais, que é o negrito, o itálico, o sublinhado. Essas palavras que estão destacadas, elas geralmente trazem uma informação a mais para vocês. Vou trazer aqui para vocês um outro texto sobre também resgate, ok? Esse é um pouco mais antigo, né? Que é sobre, olha só, antes de eu falar, vejam essa imagem, observem aí. Nós temos esta imagem, e nesta imagem nós temos aí uma pessoa, não sei se vocês conseguem observar, bem aqui, ó, tem uma pessoa, né, dentro dessa cápsula. Eles estão todos equipados, nós temos algo que parece em ruínas aqui, né? Se vocês puderem observar, bem aqui na frente, no capacete deste homem, né? Tem parece ser uma lanterna, ok? Todo o equipamento aí de cordas, luvas, olha aqui, mais cordas e luvas, aqui também. E nós temos aí o título. Vimos a imagem, ok? E vamos ver o título. Chile Mine Rescue of 2010. Nós temos aqui, ó, Chile, que é o Chile, né? Nós temos 2010. Então já sabemos que é algo sobre 2010. Então se a pergunta fosse, em que ano aconteceu tal coisa? Vamos procurar nas datas. Bom, em que país aconteceu? Tá aí o Chile. E mine, que é a mina, ok? Mina não é a garota não, ok? Mina de mineração, ok? Então, bom, vamos lá. Chile Mine Rescue of 2010. E aí nós temos o texto, nós temos números aí marcados, como vocês podem ver, datas, ok? As datas informando. Aqui nós temos a fonte de onde foi tirado, ok? Tudo isso é importante. Nós temos mais parte do texto, ok? Que ele mostra aí sobre o que está falando, né? Voltando aqui, se eu perguntasse para vocês, quando que aconteceu o acidente? O que vocês responderiam? Qual ano aconteceu o acidente? Obviamente, 2010, ok?
se eu perguntasse para vocês quanto tempo durou essa situação aí? Vocês podem ver aí, olha aqui, ó, quantos dias? Ó, 69 days, ok? Então, quando que finalizou, né, tudo? Nós temos aqui, ó, nós temos August 5th, October 13th. E aí, quando que finalizou, quando que iniciou? Ok? Então, todas essas informações, elas são importantes. Quantos trabalhadores estavam lá? Quantos trabalhadores? Nós temos aqui o número, ó, 33, que é o 33. Então, o texto, ele vai mostrando para vocês algumas informações. Passar aqui para o outro lado. Cadê? Nós temos aqui a localização, né? A localização, nós temos aí em quilômetros e em milhas, né? Se eu perguntasse quantos quilômetros, quantas milhas, então não precisa você querer entender tudo, palavra por palavra desse texto, que não precisa, ok? A não ser que você queira se aprofundar. Se você quiser se aprofundar, ok? Aí sim. Se eu perguntasse para vocês onde que fica, qual é a localização, né? Onde que fica? Nós podemos ver bem aqui no meio, olha só, located, uma palavra que se parece um pouquinho com a língua portuguesa, né? Localizado, in Atacama Desert. Olha aqui, ó, desert, deserto. Então é no deserto do Atacama, que fica onde? No Chile. E aqui das coordenadas, né? Approximately, aproximadamente 50 milhas, que são 80 quilômetros da cidade de Copiapó. E 500 milhas, que é 800 quilômetros de Santiago no Chile. Ok? Bom, então, antes de você ler o texto, tentem entender as perguntas, né? O que a pergunta quer que você procure naquele texto. Bom, para a gente quase finalizar, vou trazer para vocês aqui umas reading tips. Reading tips são as dicas de leitura. Number 1, vamos lá. Number 1 fala assim, ó. Quebrar o hábito de ler palavra por palavra. É verdadeiro ou é falso? O que você acha? Você tem que quebrar esse hábito de ler palavra por palavra. Ela é verdadeira. Porque quando você está fazendo uma avaliação, você não precisa ficar lendo palavra por palavra, tentando traduzir palavra por palavra. Não faça isso. Vamos ver a dica número 2, Reading Tips number 2. Usar seu conhecimento prévio sobre o assunto não é importante. É falso, ok? Porque o seu conhecimento prévio, ele é muito importante. Se você já sabe um pouco do que aconteceu lá no Chile, ou na Tailândia, que foi o que eu mostrei para vocês, fica muito mais fácil. Reading tip number 3, fala assim, dominar as estratégias que fortalecerão este processo. Esse aqui é muito verdadeiro, ok? Vocês devem dominar essas estratégias. A reading tip number 4, a quarta, prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado. Será que é importante ver o contexto do texto? Yes, vocês têm que prestar bastante atenção. E a reading tip number 5 é esta aqui, ó. Fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas não é importante. Ou seja, você saber um pouco de gramática não é importante? É falso. É muito importante você saber um pouco de gramática para que vocês possam entender melhor o texto, ok? Agora sim, para nós finalizarmos, eu trago para vocês as dicas para uma leitura mais efetiva. Primeiro, quebrar o hábito de ler palavra por palavra. Segundo,
usar o seu conhecimento prévio sobre o assunto. Terceiro, dominar as estratégias que fortalecerão este processo. Quarto, prestar atenção ao contexto em que o texto está colocado. E, por último, fortalecer as estruturas gramaticais que sustentam a formulação das ideias apresentadas. Então, gente, estas foram as dicas que eu trouxe para vocês. Como eu falei, não serve apenas para a língua inglesa, para qualquer texto que vocês forem ler. Espero que daqui em diante vocês possam aplicar a esta técnica e ser feliz na hora de ler um texto, ao invés de se desesperar. Beleza? Nós vamos ficando por aqui. Até uma próxima. Bye, bye.